Beleza. Então é isso, gente. Vamos lá, estamos começando aí a nossa primeira aula, né, desse curso, desse encontro, chamado de todo discípulo. E hoje será a nossa primeira aula, onde vamos estar trabalhando o tema todo cristão é um discípulo. Vamos falar, a ideia hoje é a gente trazer algumas bases bíblicas sobre o que é ser discípulo, o que Jesus espera de um discípulo, né, as marcas de um discípulo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, ver bastante versículos da Bíblia que apontam, né, que revelam, para não ficar nas minhas ideias, o que o pastor Gilson acha, o que a Igreja Nova Vida acha. Não, vamos pensar junto o que a Bíblia pensa sobre isso, o que a Bíblia aponta para isso. Na aula 2, nós vamos falar sobre fazer discípulos, né, que é uma responsabilidade compartilhada, mas por muito tempo se pensou, se enxergou como algo que era só para a liderança da igreja. Mas não é, nós vamos conversar sobre isso. E na terceira aula vamos falar sobre uma vida que influencia, né? Falando desse assunto aqui em Madureira, nós temos visto muita gente falando, pastor, esse tema foi tão distante da gente durante um bom tempo, a gente pensar que nós somos fazedores de discípulos, a gente ganhar alma, nós ganharmos almas, todos nós. Eu nunca vi, se eu quero ser um cristão, sou um bom cristão, mas ganhar pessoas, alcançar, eu achei que isso não é para mim. Então, as pessoas têm dificuldade de entender, de pensar como, de ver a si mesmo nesse lugar, se tornando alguém de influência, alguém que alcance o próximo, alguém que se torne um pescador de almas, alguém que faça discípulos. Então, a ideia da aula 3 é a gente compartilhar na prática, né, essa vida que influencia, né, onde nós podemos, como nós podemos exercer essa vida de um discípulo que gera discípulos, aí em casa, nos relacionamentos, no trabalho, né, e tirando um pouquinho a ideia de que isso só pode acontecer no templo, né, na igreja, também na igreja, mas não só na igreja. Então, a ideia da jornada que nós vamos fazer é essa, esses três temas, esses três assuntos, e creio que o Espírito vai nos conduzir, nos inspirar, nos alimentar. E eu, né, você que já está na escola avança, eu sempre gosto de ter um tempo de oração antes de dar minhas aulas. Eu queria convidar você, não, como eu brinco, né, uma oração para a gente cumprir tabela, para dizer que orou. Queria convidar você a separar esse tempo para ficar com seu Pai, com seu Deus, gastar um tempinho na presença, orando. Pede ao Senhor para preparar o seu coração, te ajudar. Se tem alguma questão aí que encheu sua cabeça nesse dia, lança sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação, né? Lança sobre ele todo o medo. Se tem alguma situação aí que está, né, tentando mexer com você, tirar o seu coração do foco, fala com ele agora, apresenta ele. Se tem alguma dor, alguma enfermidade aí te incomodando, né? E talvez até dizendo para você, você não vai conseguir assistir a aula, cara, não dá. Então, ora agora, manda ela embora em nome de Jesus. Vamos orar e eu creio que a presença, o poder de Deus vai tocar você que está com dor, você que está passando mal, e a presença de Deus vai ser, o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus, Pai, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por mais esse privilégio de poder estar junto com os meus irmãos, com a minha família da fé. Gente realmente de uma igreja em vários lugares. Deus, pessoas que eu conheço há muito tempo, pessoas que eu conheço há pouco, gente que eu nem conheço ainda, gente nova chegando, gente de outras igrejas que estão vindo fazer parte, mas são da nossa família também. Somos do mesmo reino. Então nós queremos aqui, Pai, entregar o nosso coração. Queremos ser uma terra boa. Queremos que o nosso coração seja achado pela Tua palavra, que essa preciosa semente, como uma terra boa, preparada, pronta para receber essa preciosa semente e produzir muito fruto. Nós fomos chamados para produzir muito fruto. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Nós fomos chamados, nós fomos criados com um potencial de multiplicação, com o poder de gerar vida, de multiplicar aquilo que nos foi dado. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero chamar a existência, esse poder, meu Pai, se manifestando durante essas aulas. Eu te peço, meu Pai, que não seja um compartilhar de conhecimento ou de informações, mas que, Pai, esses princípios, esses textos bíblicos que vamos ler, venham como revelação, que pessoas, meu Pai, que talvez tenham anos de evangelho, anos de vida cristã, meu Pai, possam olhar para esses textos tão básicos, tão fundamentais, Senhor, que esses textos possam ser enxergados, meu Pai, de uma maneira nova, com uma revelação nova, tanto aquele que é mais novo possa estar aqui, como aquele que deseja o genuíno leite, mas também, meu Pai, gente que já tem um tempo de jornada, que já tem conhecimento, já tem formação, Pai, que nós também estejamos aqui como criança, porque não é o pastor Gilson, mas temos um Pai aqui orquestrando tudo isso, temos o Espírito Santo, temos essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, então, que possamos desfrutar de uma mesa farta, de um ambiente gostoso, meu Pai, aqui com a Tua presença, com a Tua palavra fluindo no nosso meio, em o nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, cada pessoa que conseguiu acesso a esse encontro, a essa live, tanto quanto quem está aqui ao vivo comigo, como as pessoas que estarão acessando esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, eu não acredito que é só mais um curso, que é só mais algumas informações. Não, meu Pai, eu te peço que venha ser transformador, que venha impactar a nossa vida para que nós possamos impactar a vida de mais alguém. Espírito Santo de Deus, que toda mentalidade de procrastinação, toda mentalidade de orfandade, meu Pai, em nome de Jesus, perca lugar, meu Pai, para a nossa identidade de filho, chamado para cuidar dos negócios do nosso Pai. Em nome de Jesus, pelo Espírito que nos foi dado, a unção do Espírito, a unção do Santo que já está em nós. Senhor, que possamos, meu Deus, não só falar, aí quando falarmos, meu Pai, que quando houver uma troca que a gente não queira ficar mostrando a nossa experiência, não, meu Pai, que a gente possa aqui, meu Pai, compartilhar a vida, que seja para gerar vida, que seja para compartilhar aquilo que nos falta, não aquilo que eu fiz de bom, não, é aquilo que eu preciso. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a crescer, a começar de mim, me ajude a crescer aqui, meu Pai, nesses encontros. 3 encontros, que eu possa sair desses 3 encontros um discípulo melhor, um filho melhor, e que eu possa sair desses 3 encontros um discipulador melhor, um evangelista, um ganhador de almas melhor, que eu possa te agradar cumprindo a grande comissão. É o meu pedido. E a minha oração. E orando, meu Pai, pelos meus irmãos, eu concordo com aqueles, meu Pai, que estão passando por um tempo difícil, que chegaram aqui e não estão bem, que estão com pesar no coração, que estão aflitos, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Se existe algum dardo inflamado do inferno, meu Pai, que os meus irmãos possam embraçar agora o escudo da fé, para que esses dardos sejam apagados, que eles sejam lembrados de quem eles são, do poder, da autoridade que há no nome de Jesus, e que o Senhor apareça, que o Senhor se manifeste a eles agora, que a presença do Espírito Santo possa trazer à memória aquilo que dá esperança, e que toda nuvem de mentira, daquilo que veio do inferno, possa sair dessa mente, sair dessa casa, e que pare agora, meu Pai, a coluna de fogo do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que haja paz, declaro que haja paz em corações aflitos, em nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus envolva o seu coração, marque seu coração, que a boa mão do Senhor, a bondade do nosso Deus, possa mexer o coração com muita paz agora, muita paz, que você perceba uma leveza que você não viveu o dia inteiro com ela, mas que ela venha sobre ti agora e você tenha clareza que é uma obra do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você que está sentindo dor,
Se tem alguém sentindo dor aqui, pode sinalizar ali uma mãozinha, alguma coisa aí para mim. Em nome de Jesus, eu creio que em nome do Senhor Jesus, enfermidades saiam agora. Em nome de Jesus, Vanessa, Lira, em nome de Jesus, sejam curados. Sejam curados. Rosana, seja curada em nome de Jesus. Que enfermidade saia da sua vida, saia do seu corpo agora. Todo mal-estar, todo problema, seja ósseo, seja muscular, seja em nome de Jesus, alguma infecção, inflamação, em nome de Jesus, pela palavra que diz que nós já fomos curados, pelas pisaduras de Cristo, nós já fomos curados, nós chamamos a existência essa palavra sobre a sua vida, sobre a vida de vocês, que haja cura, em nome de Jesus, creia nisso, creia que está acontecendo agora, amém, Ângelo, dona Alma, e já curou, ele já levou também, aquilo que foi do espírito, da alma e do corpo, já foi comprado, já foi conquistado para você viver cura. Então, abra o seu coração. Em nome de Jesus, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor agora que está falando com você através da minha vida, através desse ambiente. O Senhor quer mudar o ambiente agora onde vocês estão. Em nome de Jesus. Nós não estamos mais online, nós estamos reunidos no mesmo lugar, que é a presença de Deus agora. Então, quero convidar você, você que está bem, ora comigo, ora pelos nossos irmãos. Eu creio no ambiente de milagre. Nós vamos fazer as obras que o nosso Jesus fez e até as maiores que ele fez. Isso é a marca de um discípulo. Então, em nome de Jesus, nós vamos impor as mãos. Eu não posso impor as minhas mãos sobre você, mas eu citei aqui o nome de vocês, porque eu queria orar intencionalmente. Agora, em nome de Jesus, quero que você me dê testemunho, se melhorar, se mudar, se a dor diminuir, se o mal-estar diminuir, se a angústia da alma foi embora, né? Como colocou aqui, testemunha aí para mim, porque em nome de Jesus é isso que vai acontecer. É isso que nós cremos. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos atrapalha caia por terra. Fique de fora desse encontro, porque o seu espírito, alma e corpo vai ser alimentado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você concorda com isso, diga amém. Dá um glória a Deus aí. Amém, querido? Amém. Se você foi curado aí, você compartilha também comigo aí, compartilha com a gente, né? Ela estava sentindo uma dor, pastor, ela foi embora. Eu estava com um mal-estar e ele passou. Eu estava sentindo isso aqui, agora eu não estou sentindo mais. Estava com a minha alma angustiada, estava sentindo pesado e passou. Se é o teu caso, coloca aí pra gente aí. Estou melhor, graças a Deus. Amém, Ângela, isso aí. Glória a Deus. Feliz por você, meu amigo. Agora é se manter nesse lugar. Aleluia. Gente, vamos lá, por causa do tempo. Nós entendemos, estou com uma dor, estava com dor no ciático e uma dor na alma horrenda. Deixa eu ver aqui o testemunho, Jesus. Estava com a dor no ciático, uma dor na alma horrenda. Estou melhor e a dor passou. Olha aí, glória a Deus, Vanessa. Muito feliz por isso. Ele é lindo. O Espírito Santo é poderoso. Se prepara para você começar a orar pelos enfermos. Depois desse encontro aqui, você vai ser encorajada a orar por pessoas com dor no ciático e dor na alma. E você vai ser um instrumento de cura para outras pessoas em nome de Jesus. Gente, vamos aproveitar esse tempo, né? Como falei, eu acredito que a proposta desse encontro é além de você concluir mais um curso, sabe? Não é para isso. Né? Temos aqui, como eu falei, amigos que pô, já tem terceiro ano da avanço, mentoria, né? Seminário, teologia, temos pastores, líderes aqui que, poxa, tem muito para me ensinar. Mas não tem a ver com mais um curso, tem a ver com o ambiente, tem a ver com fazer parte do que Deus está fazendo, tem a ver com inspirar pessoas naquilo que Deus está promovendo. Então, é tudo isso junto, né, que é promovido num momento como esse, numa oportunidade como essa que o Nova Vida Online tem sempre procurado ofertar um curso, mobilizar algo, para que para a gente alinhar cultura, sim, alinhar um entendimento sobre o que é o chamado de todo discípulo, sim, né, mas é mais do que isso. Nós vamos pedir ao Pai, né, como oramos aqui, que Ele revele o que falta desenvolver em nós como discípulos. Não é para eu saber algo mais,
não é para eu ter um conhecimento a mais, não, é para eu me tornar, é para eu desfrutar de mais daquilo que o Pai tem para mim, do que o reino de Deus tem para mim e o que ele espera de mim, certo? O que eu preciso desenvolver como discípulo e, ao mesmo tempo, eu tomar que cada um de nós, aí eu quero convidar, convocar você a uma decisão. De quê, pastor? De responder à altura do que ele te disser. Fala, Senhor, o que eu preciso de desenvolver como discípulo? Essa vai ser precisa. Eu quero convidar você a fazer dessa a sua oração, para eu me tornar um discípulo, né? Para eu entender o meu chamado como discípulo. O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso desenvolver? E a segunda inspiração que eu trago para você é o quê? Você se comprometer a dar uma resposta à altura do que ele te disser. Vai além daquilo que eu vou te dizer. A minha oração é que você possa ouvir e perceber aquilo que o Espírito vai pontuar no seu coração em cima dos textos que nós vamos ler. Certo? Então, acredito demais nisso. Hoje nós temos visto, né, na igreja, né, o número de evangélicos cresce demais no Brasil, né, no mundo. Mas por que o Brasil não muda? Porque nós temos dois grandes grupos nesse número de evangélicos. Tem os evangélicos e tem os discípulos. Mas só um desses grupos transforma o mundo, que são os discípulos, certo? E a igreja não está precisando de mais evangélico, a igreja não está precisando de mais culto, de mais igreja, de mais programação. A igreja está precisando de mais filhos que se tornem discípulos. Essa é a ideia. Então, a proposta é que a gente tenha. Nós temos o quê? Muita gente indo aos cultos, né? Mas poucos se tornando. Entende? Se tornando filho, se tornando um discípulo. E menos ainda fazendo discípulos, que é uma outra ênfase que nós vamos dar nesses dias. Porque, por um outro lado, né, nós como igreja de Nova Vida, né, como por sermos uma igreja pastoral, uma igreja muito focada no ensino da palavra, na formação bíblica ali como família, o caráter de Cristo, nós, por outro lado, temos uma tendência de focar muito na maturidade, na edificação da igreja e podemos deixar uma lacuna na grande comissão de ir alcançar o perdido, de evangelizar, de ganhar os de fora. Podemos estar muito naquela de edificar os de dentro, de amadurecer os de dentro. E, às vezes, deixamos ou podemos deixar, corremos o risco de fazer pouco ou fazer menos para alcançar os de fora. Então, nós vamos estar andando, né, nessas duas vertentes, nessas duas direções aí, e eu creio que vai ser bom para nós. Né? Eu creio que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida, e eu creio que a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz, que é digna de toda aceitação, ela vai nos edificar. Então, como eu falei, eu quero entrar logo na leitura dos textos bíblicos, eu quero pensar com você nas bases bíblicas sobre isso, sobre o chamado de todo discípulo, certo? Então, da onde vem isso, pastor? É da sua cabeça? Foi o Eduardo, o pessoal do Nova Vida Online que organizou, que pensou nesses pontos, eles que decidiram aí? Não, vamos pensar, porque todo cristão é um discípulo. Então, quero ler com você em algumas passagens. Eu quero começar em uma onde Jesus ele começa chamando, né? Ele faz uma dessas passagens, né, onde aponta para o chamado dos discípulos, mas no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios.
Então, nós vemos que Jesus, depois de orar, depois de passar tempo em oração com o Pai, ele chama os 12 para quê? Para estar com ele. Então, o chamado dos discípulos, o chamado primário para o discípulo é estar com ele, estar com o mestre. É relacionamento, é vida na vida com o Pai, né? É esse chamado a um relacionamento. Esse é o nosso primeiro chamado. Mas esse chamado tem um propósito. Ele diz, e para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, né? E a exercer lá a autoridade sobre os demônios. Então, esse relacionamento nos impulsiona. Nós somos chamados para o Pai, somos chamados para andar em intimidade com Cristo, intimidade com o Espírito Santo, conhecer a Trindade, conhecer as maravilhas de Deus, amadurecer, nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. Sim, somos chamados para nos tornarmos cristãos maduros, fomos chamados, sim, para a cada dia mais nós deixarmos florescer em nós, aparecer em nós o fruto do Espírito, mas o propósito desse relacionamento também é que nós sejamos enviados, que a gente cumpra a missão para a qual Jesus veio para cá. E ele, depois de subir ao céu, ele nos confiou, ele nos designou. Para quê? Para irmos e pregar o evangelho, irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então, falando de discípulo, chamar de todo discípulo, que é ser discípulo, nós podemos começar nesse texto pensando, é ter relacionamento e a partir desse relacionamento, aceitar o envio, viver o envio, né, esse equibalo. Né? Nós somos. Quando eu estou perto do coração do meu mestre, eu começo a queimar por aquilo que está no coração do meu mestre. Eu começo a amar o que o meu mestre ama, eu começo a desejar o que o meu mestre deseja, eu começo a imitar as atitudes, as características dele. Então, o Pai, o Senhor, ele ama o perdido. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, quando nós estamos realmente num relacionamento com o Mestre, nós somos enviados ao perdido. Nós nos importamos, nós absorvemos da compaixão, da vida, da misericórdia, da graça que há nele em prol do perdido. Então, queria que você deixasse guardado aí essa passagem no seu coração. Vamos ver outra em Mateus. Volta aí no Evangelho de Mateus. Tem 2 textos que eu quero ler com você. Mateus 10, capítulo 25. Vamos pensando sobre discipulado. Quer ser discípulo, chamado de todo discípulo. Todo cristão é um discípulo, pelo menos espera que ele seja. Mas hoje, como falei, temos muitos que são evangélicos, são membros da igreja, mas ele não tem sido. Eu quero convidar você a pensar se você tem sido um evangélico ou se você tem sido um discípulo de Jesus. Já vimos aqui por Marcos 3. O primeiro foi Marcos 3, versículo 13 e 14. Agora, Mateus 10, 25. Diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Qual é a característica do discípulo? Qual a característica de todo cristão? Qual é o chamado de todo cristão? Ser como seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Então, é parte do nosso chamado, precisa ser parte da nossa vida, precisa ser uma prioridade para o nosso coração, precisa ser um desejo do meu e do seu coração. Ser parecido com Jesus, ser como o nosso mestre, em nome de Jesus. Que nós possamos desejar ter o nosso coração alinhado com o coração do nosso Senhor. Que haja cada dia mais, que a gente não se acomode. Mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, irmão, isso é a música Gabriela. Você é um filho amado, uma filha amada.
Você tem um pai maravilhoso que ele não importa quem você foi no passado, não importa qual foi a sua história, a sua criação, não importa as suas feridas, os seus traumas. Ei, você tem um Deus que faz nova todas as coisas. Tu tens um Deus, um pai que transforma beleza. Ele faz beleza ao invés de cinzas. Onde havia um deserto, sequidão, cara, ele faz nascer um jardim. Rios no deserto. Ele faz. Ele faz. Então, em nome de Jesus, se o mundo tem cristãos que são aprisionados numa mentalidade que eles não podem viver a vida abundante que Deus preparou para eles, que eles não podem viver a personalidade que Cristo plantou para eles. Você não é o que o pecado gerou em você. Não, a sua nova identidade é aquilo que Cristo planejou para você, é o que a Bíblia diz que você é. Então, se alguma coisa tem destoado com a Bíblia, então saiba que você pode manifestar o que a Bíblia diz sobre você. Como, pastor? Por causa da cruz, por causa da obra da cruz. Aí você recebeu o quê? O Espírito Santo, que é o poder. O poder para você evidenciar, né? Botar para fora o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade. Não é porque você é forte, que eu sou fraco. Se fosse pela nossa força, eu não estaria aqui, porque eu sou fraco. Mas por causa do Espírito você pode, eu posso. Então nós podemos e precisamos buscar ser como o nosso mestre. Vamos ver outra passagem, essa bem famosa, Mateus 28, 18 a 20. É a chamada grande comissão. Jesus estava ali com os 11 discípulos, né? E aí ele deixou essa palavra. Imagina, querido, como a gente já ouviu, você já deve ter ouvido várias vezes, as últimas palavras de alguém são importantes. Então, Jesus, ele, depois de ressurreto, antes de subir ao céu, ele deixou a palavra, ele expressou, ele externou a vontade dele para nós. Né? Então, a Bíblia diz, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles. Deles quem? Dos discípulos. E disse, foi-me dada toda a autoridade. Foi-me dada, por isso que eu orei aqui com vocês. Por isso que a gente orou aqui com a certeza de que as enfermidades têm que se render, opressões, perturbação, batalha espiritual. Por que que nós oramos aqui com certeza de que coisas podiam acontecer? Porque, aqui, ó, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. Nós recebemos o envio, nós recebemos o empoderamento, nós recebemos um revestimento do Pai, né? Um revestimento de poder para usar o nome dele. Ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, discípulo, todo cristão tem um chamado para estar com o Pai, estar com Cristo, mas também tem um chamado a fazer discípulos, a ganhar almas, a pescar homens, pescar pessoas. Então eu quero hoje lembrar você que já tem isso no teu coração, eu quero fortalecer, eu quero inspirar você. Ei, sabe por que você recebeu o Espírito Santo? Porque você precisava de poder. Sabe para que você precisava de poder? Para você cumprir a missão de ser testemunha de Jesus. Para você ganhar pessoas, para você alcançar pessoas que estão perto de você e ainda não conheceram esse amor, ou estão longe desse amor que um dia te alcançou. É para você, meu irmão. Deus vai usar a sua vida, Deus vai encher a sua vida. Andrei aí, ó. É isso, irmão. Deus vai encher você mais e mais, irmão. Você vai continuar sendo uma bênção, Carlos, né, Vivian. Deus está nos chamando, Deus está te chamando, Michele. Deus está te chamando, Wagner, Fátima. Deus está nos chamando para entender, para absorver essa mensagem. Ela não é só para o bispo André, ela não é só para o pastor Josemar, ela não é para os pastores da sua igreja, ela é para você. E de fazer discípulos, mas como? Ensina elas a obedecer, acompanha elas até o batismo, né? Faça discípulos como? Batizando-as, trazendo elas para a igreja, integrando elas ao corpo de Cristo, acompanhando essas pessoas até elas se batizarem. E depois você vai fazer o que? Você vai ensinar elas.
A obedecer o quê? Mas eu não sei, eu ainda não sou professor da Bíblia. Mas você vai ensinar a obedecer o que você tem aprendido. O que Jesus tem te ensinado. É isso. Então todo mundo pode discipular. Todo mundo pode ganhar almas. O problema é que isso não tem sido visto com a mesma prioridade que Jesus espera que a gente veja. Então, a ideia desses encontros é que a gente traga um senso de urgência para nós nos tornarmos um discípulo que parece com Jesus, que revele Jesus, que tenha relacionamento com Jesus e que, a partir disso, a gente também dê a mesma urgência para a importância de nós revelarmos Jesus ao próximo, de nós revelarmos Jesus nos ambientes onde nós estamos plantados. Eu tenho falado, eu tenho massificado isso aqui em Madureira nesses dias. Eu vou repetir aqui o que eu falo com eles. Eu não estou falando aqui que não quero transformar todo mundo aqui em evangelista. Eu sei que nem todo mundo tem o dom ministerial de um evangelista, mas, por favor, não se acomode com isso. Quem tem o dom ministerial de evangelista, querido, ele é o doido, ele é o maluco, né? E o maluco que vai em qualquer lugar, ele vai onde poucos vão, ele vai onde tem gente que tem medo de ir, vai, né? Não vai. Então ele fala com as pessoas que todo mundo tem medo de falar. O evangelista, ele não põe limites para pregar o evangelho. O evangelista, ele fala com quem ele conhece, mas ele também fala com quem ele nunca viu na vida. Entende? O evangelista é isso. Mas, cara, você também foi chamado para pregar o evangelho. Você pode não subir um morro para ir para pregar numa boca de fumo, mas você pode falar com o seu vizinho. Você precisa falar com as pessoas que você convive, as pessoas do seu relacionamento, elas precisam ouvir o evangelho através de mim e de você. Você foi colocado nesse mundo para você revelar a luz de Cristo, para você salgar esse mundo. Então nós precisamos entender que Mateus 28, de 18 a 20, faz parte da missão de todo discípulo. Então, faz parte da missão de todo cristão. Então, faz parte da sua missão. Certo? Faz parte da sua missão, Francisco, Silvio, Rosimeire. Faz parte da nossa missão, Eviane, Selma. Todos nós, cada um de nós, fomos chamados para viver esse amor pelo Senhor, mas também amor pelo perdido, amor pelo próximo. Vamos lá para mais versículos, para a gente terminar isso hoje. Tem que terminar antes de 9 horas. Lucas, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Quem vai voltar semana que vem aí? Deixa no comentário aí. Eu não perco por nada. Eu ainda vou trazer mais alguém comigo. Isso aí, Jesus está pegar a gente. Aleluia. Pelo menos meia dúzia de pessoas vai voltar. Glória a Deus. Hoje, 7, 8, está aumentando. Glória. Amém, gente. Só para a gente interagir, para a gente compartilhar. Lucas 9, versículo 23. 23 e 24 diz assim: Jesus dizia a todos, se alguém... Aí hoje Jesus está dizendo para mim. Olha o que Jesus está dizendo aqui para o Gilson, para a Cíntia, para a Mônica, para a Tatiana, para a Érica, para a Kelly. Ó, está dizendo aqui, ó, Josilene, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si? E olha que ele continua dizendo: e se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e nos santos anjos. General. É importante a gente pensar nisso. É importante a gente refletir nisso. Ser um discípulo, querido, não é necessariamente eu estar na igreja, eu ser membro da igreja. Eu me identificar com o pastor, eu gostar da palavra de Deus, eu gostar de ouvir a palavra de Deus. Não. Isso está te atraindo, isso pode te ajudar. Isso te atrai para perto. Mas isso não é a marca de que você é um discípulo.
Aquilo que a gente está lendo aqui são marcas de um discípulo. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ensinar essa palavra para o nosso coração, explicar essa palavra para o nosso coração. A gente precisa ir para o culto entendendo, pedindo, falou, Pai, fala comigo, Pai. Fala comigo, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui contemplar o Senhor, eu quero te ver. E aí, quando eu vejo Jesus, eu vejo o que está diferente em mim. Opa, isso aqui em Jesus eu não estou igual a ele, eu não estou imitando, eu não estou seguindo, eu não estou negando a mim mesmo. Eu tive vontade de brigar, eu briguei. Eu tive vontade de gritar, eu gritei. Me fizeram mal, eu venci o mal. Eu botei o mal para fora também. Me deram mal, receberam o mal de volta. Mas, poxa, Jesus venceu o mal com o bem. Então, eu preciso ver diferente, eu preciso me negar. É um chamado de todo discípulo. São marcas de um discípulo. Um discípulo segue. O discípulo segue, ele nega a si mesmo para viver o quê? Diariamente. O privilégio de seguir Jesus não é um peso. Por favor, tire da sua cabeça a ideia de que seguir Jesus, de viver os mandamentos, são um peso. É um peso. Os meus mandamentos não são pesados. Ele falou que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pesado é andar com o jugo do inferno. O fardo dele é leve. O estilo de vida de Jesus é o melhor estilo de vida que se pode viver nessa terra. O problema é o pecado, é a velha criatura que não gosta. Então ele é confrontado. Mas à medida que você vai aprendendo a realidade do Pai, a realidade de viver no Espírito, você começa a viver a vida no Espírito, não pela força do seu braço, mas por causa daquilo que aconteceu lá na cruz, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que te capacita a viver essa nova vida em Cristo Jesus. E aí, quando você começa a viver essa vida mais leve, você encontra prazer em estar com Deus, prazer em se negar, prazer em abrir mão da sua vontade, porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando você passa por uma tragédia, como o nosso irmão lá acabou de passar por uma tragédia, uma injustiça, né? Preso, imagina, injustamente, olha, viveu horas lá de terror numa delegacia. Ele podia estar questionando a Deus, ele podia estar brigando com Deus, ele podia estar lá depressivo, mas ele falou, a minha vida está nas mãos de Deus, então se Deus me permitiu chegar aqui é porque ele tem um propósito na minha vida, ele quer fazer algo em mim, mas ele também pode estar querendo fazer algo através de mim. Ele ficou ligado lá querendo entender e botou Jesus para fora, revelou Cristo. Querido, cuidado, porque se você não é um discípulo, se você não segue Jesus, você pode estar seguindo o homem, você pode estar seguindo bênçãos, você pode estar seguindo coisas boas que você quer que Jesus faça por você. E se você não estiver seguindo Cristo, estiver seguindo as coisas boas, se você estiver seguindo a igreja A ou B, se você estiver seguindo o bispo ou o pastor A ou B, e quando essas coisas faltarem, você pode se perder de Jesus. Mas se você tiver Cristo, pode faltar tudo, mas Jesus nunca vai faltar. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Por quê? Eu tenho Ele. Ele me conduz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Ele está comigo. Ele está comigo, certo? Então, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não estou dizendo que tudo vai acontecer de bom, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirá. Ei, isso é a marca de um discípulo. Então, eu quero convidar você que tem sido desnorteado, tem sido desestabilizado pelo inferno, tem deixado o seu lugar de filho de discípulo durante as batalhas, durante talvez tragédias, intempéries, dias maus, tempo de escassez, diagnóstico que tem vindo contra você. Ei, eu quero lembrar você tem alguém que cuida da sua vida, você é discípulo de Jesus, e Jesus é contigo, Jesus te capacita a vencer tudo, vencer todas as situações, superar, a resistir, sabe? Mas o diabo está furioso, ele tem que ficar furioso mesmo, irmão. No dia que o diabo ficar feliz com você, você tem que ficar preocupado. Mas o diabo ele tem que ficar com raiva, ele tem que procurar uma terapia por tua causa. Ele tem que ficar atribulado por causa de mim e de você. Ele vai ter que procurar lá
psiquiatra, alguma coisa, tomar um remedinho. Por quê? Você vai estar deixando ele doido, porque você está fazendo só a vontade de Deus. Ele está tentando, ele está dançando, lançando seta, usando pessoas, tentando mexer com a sua vida, mas você está em Cristo. Você está se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Você está tomando firme a armadura de Deus e você está resistindo no dia mal. E depois de vencer tudo, você permanece inabalável. E até quando você chora, ele torce para você ficar chorando o tempo todo. Aí você fala, lembra da palavra, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sou de ferro, tem momento que eu sinto, tem momento que eu me abato, tem momento que eu passo por uma ansiedade, mas eu não permaneço nesse lugar. Porque eu tenho um lugar para lançar tudo isso. Aleluia! Deus é bom. Vamos para mais um. Aí em Lucas mesmo, Lucas 14. Hoje vai ser só ler a Bíblia, gente. Semana que vem a gente conversa sobre esses versículos. Lucas 14, versículo 33. Lucas 14, versículo 33. Jesus, olha aí, discípulo. Chamado de todo discípulo, oh meu Deus, todo cristão discípulo. Eu pensei assim, eu falei, meu Deus, podia botar uma interrogação nesse negócio. Todo cristão é um discípulo? Olha o que está escrito aí, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eita labachébia. Jesus, Jesus. Certo? Então nós precisamos entender. Você é um discípulo, irmão? Você tem vivido como um discípulo, segundo os textos que a gente está lendo? Eu não vim jogar o peso, não, mas eu vim trazer uma reflexão. A Bíblia fala para a gente julgar a si mesmo, porque quem julga a si mesmo não precisa ser julgado por ninguém, entende? E a gente julga a nós mesmos com o Espírito Santo em nós, certo? Que é o advogado, o paracletos. Então a gente julga a nós mesmos não para condenação, mas para transformação, para santificação. A gente se santifica no Senhor. Vamos ler agora, João, vamos passar para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Já vamos terminar. Está 8 minutinhos, aí a gente termina. João 8, 31 e 32 diz assim. Olha esse, ó, marca de um discípulo. Marca de um discípulo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia! Que maravilha! Que maravilha! Então, eu sou discípulo porque eu sou da Igreja Nova Vida? Eu sou discípulo porque eu sou do ministério A ou B? Não. Jesus está falando, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, querido, estou trazendo mais um conceito sobre o que é ser discípulo. Cristão, beleza, a ideia é essa, que todo cristão seja um discípulo, mas nem todo mundo que hoje é reconhecido como cristão, se diz ser cristão, tem permanecido firme na palavra. E eu e você estamos aqui nesse encontro, fortalecendo essa verdade dentro de nós. Você foi chamado para permanecer firme na palavra de Deus. E aí ele vem dizendo, aí você conhecerá a verdade. Olha a libertação acontecendo. Ele já disse, se vocês permanecerem firmes, vocês serão meus discípulos. E diz um processo depois, aí conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertação é para discípulo também, gente. A gente essa libertação só de demônio, tá no mundo. Não, quando a gente conhece, a gente vai sendo liberto também. A gente vai conhecendo, nós vamos conhecendo mais essa verdade vai também nos conhecendo, essa verdade que é Cristo, né? Essa verdade é uma pessoa, é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quanto mais eu contemplo, né? Lembra aí Mateus 3,13, chamados para estar com ele
e ser enviado para pregar. Então, se eu estou com Cristo, eu vou conhecendo mais a verdade. E aí eu conheço a verdade, e essa verdade me liberta, essa verdade me transforma, essa verdade me torna mais semelhante a Cristo. E como eu falei, mesmo quando ela nos constrange de um pecado, ela constrange a gente de um erro, ela aponta, ela nos confronta. A Bíblia fala que se o seu Deus, esse Deus que você serve, diz servir, se ele não te confronta, cuidado para você não estar adorando um Deus que você idealizou. Tem hora, querido, que a gente só, meu Deus, é só vitória, é só vitória. Não, cara, nós temos um Deus que é um pai, que disciplina quem ama. Só que nós temos o Consolador, o Espírito, o advogado. Ele não nos repreende para nos afastar, ele não nos disciplina para nossa vergonha, para humilhação. Não, ele sempre disciplina para a gente cumprir o propósito de viver melhor, de desfrutar mais daquilo que ele tem planejado para nós e para aquilo que ele tem para fazer através de nós. Então, não fique triste, não fique chateado se o Senhor está te chamando a atenção. Se hoje, talvez esse encontro, esse curso aqui, está fazendo você refletir, até pensar se você é um discípulo. Ei, não fica triste, não fique murcho. Vai, continua aprofundando, continua conhecendo essa verdade, continua contemplando a presença de Deus, buscando a presença, buscando a palavra, continua, mas eu sou fraco, isso não é para mim, não, é mentira, isso é coisa do cão, né? Isso é para você, o inferno que não era para mim e para você. Agora, a realidade do céu, a nova vida em Cristo, a identidade de filho amado, de um discípulo de Jesus, é para isso que você nasceu, foi para isso que você foi criado. O que você precisa é o quê? Renovar a sua mente com essa verdade, se encher do Espírito da verdade, para você combater as mentiras que estão tentando te afastar e você evidenciar as características dessa nova criatura que Cristo fez, né? Ele já fez e agora está desenvolvendo em você. E vamos ler mais dois textos aí para a gente terminar. João, capítulo 13, aí no Evangelho de João, vamos só um pouquinho mais à frente. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, aleluia, hein? Jesus está aqui, hein, irmão. Estou sentindo Jesus aqui, eu creio, mas eu também gosto de tintir, então eu gosto do manto, do poder, aleluia. Está sentindo Jesus aí, dá um glória a Deus aí nos comentários, pelo menos. Bota uma mãozinha, faz uma bagunça santa aí, aleluia. Deixa a presença de Deus te envolver, querido. Sem a palavra, sem o Espírito não rola. Isso, eita, aleluia aí. Até um aleluia, foi até um alto essa aí, ó. Isso aí já era da Blé, hein? Ó, Vanessa, isso aí foi da Blé, aleluia! Eu ouvi daqui. Amém. Ó, tem gente trabalhando, fica tranquilo. Deus abençoe. Tem gente que precisou sair, fique em paz. Deus abençoe. Vamos lá. 34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, olha agora, ó, marca de um discípulo. Todo cristão é um discípulo. Versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês amarem uns aos outros. Eita, crente, pensa naquele irmãozinho lá que você fala que não gosta dele. Não vou com a cara dele, meu santo não bate com o dele. Ô, Jesus, não gosta daquele pastor lá. Ô, não gosta daquele... Ô, Deus, ajuda a gente. Entende? Precisamos repensar, precisamos rever nosso conceito, nossa mentalidade. Precisamos urgentemente repensar isso. Porque queremos ser discípulos, queremos viver essa realidade. Então, gente, eu vim aqui para mexer com você, eu vim aqui para a gente sair da nossa zona de conforto. E o último, para a gente fechar, João 15:8. João 15:8, esse aqui mexe com a gente. Madureira está sofrendo com esse texto aqui, que eu passei o início do ano todo falando dele. João capítulo 15, versículo 8, diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Muito fruto.
Ei, fruto do Espírito, mas também almas para Cristo, vidas para Cristo. Amém, meu irmão? Discípulo. Característica do discípulo que nós vimos nesses textos. E eu queria que a gente tivesse essa base bíblica, que a gente tivesse esse fundamento para essas nossas próximas 2 aulas que nós teremos. Então, eu vou parar por aqui por causa do horário, mas que Deus te abençoe. Deus fortaleça o seu coração. Espero que você volte, espero que tenha abençoado sua vida. E amanhã nós vamos estar junto aqui, mais uma vez nesse horário, para a gente aprofundar e conversar mais algumas coisas em cima desse assunto. Beleza? Deus te abençoe, em paz. Quem não veio hoje, a gente vai botar a gravação aí, disponibilizar depois, tá bom? E amanhã a gente está junto aqui ao vivo. Um abraço, gente. Deus abençoe, tá? Obrigado aí pela participação. Obrigado aí. Tamo junto. Uma honra ter vocês aí. Cheio de pergunta para fazer, hein, meu pastor? Aguardando, anota aí, anota tudo. Valeu, meu amigo. Um abraço, meu amigo.